Continuamos com a nossa querida carta de Paulo aos Romanos. Essa carta que tem sido tão, pelo menos para mim, tem sido muito legal e muito desafiadora. Porque toda hora que eu leio, eu falo, vamos lá, vamos entender isso aqui agora, pessoal. Vamos lá. Eu com meus divertidamente na minha cabeça. Mas, porque como já dizia Pedro, Paulo às vezes escreve um pouco difícil. Mas, aí a gente já está caminhando aqui para metade da carta, né? Aí depois vem a carta aos Coríntios, que também não acho que vai ser lá muito mais leve. Mas a gente já está chegando aqui na metade. E todo o início de aula eu lembro a vocês que Paulo estava escrevendo para uma igreja que ele nunca tinha conhecido. E essa é uma carta que resume toda a mensagem de Paulo. Tudo aquilo que ele acreditava, ele sintetiza a pregação do Evangelho. Por isso que é muito legal para nós, porque volta nos nossos fundamentos, volta naquilo que nos trouxe a Cristo um dia e que ainda continua trazendo as pessoas a Cristo. Desde o capítulo 6, Paulo está dizendo sobre a nossa liberdade, vamos dizer assim. No capítulo 6, ele nos ensina que nós somos livres do pecado, ele fala de uma vida santa. No capítulo 7, ele fala de uma vida livre da lei, né? Ele já tinha ensinado que a lei não salva, né? Que as boas obras não nos salvam. E aqui no capítulo 7, ele nos ensinou que a lei, ela não foi capaz de mudar o nosso coração, ela não foi capaz, ela expunha o nosso pecado. A lei serviu para revelar a nossa natureza, revelar quem nós somos, mas ela não transformava o nosso coração. E agora aqui, no finalzinho do capítulo 7, é aquele texto conhecido que Paulo fala: o bem que eu quero, esse eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço, não há nada em mim, ele falando, é miserável homem que sou. E aí no final da aula a gente discutiu um pouquinho sobre isso, discutimos aqui sobre quem que Paulo estava falando, se Paulo estava falando do cristão, se Paulo estava falando do judeu antes de se converter, que conhecia a lei, mas que não era capaz de cumprir a lei, né? Temos essas duas interpretações aí principais. E agora, no capítulo 8, deixa eu falar uma coisa para vocês. Um parênteses aqui, a gente fez um desafio de atividade física. Tá gravando. A gente fez, eu, Denis, Cristiano, Sabrina, tio Gui, Eloá. Priscila falou, não, galera, não tô para isso. E aí, ninguém descansa nesse grupo. A Sabrina faz uma semana que todo dia essa menina sai para correr. Não, você tá vendo? Não vai estar dando para ganhar desse jeito. Uma semana, entendeu? Já caminhou hoje, olha o cabelinho molhado dela. Não tô achando legal isso. Chega. Voltando aqui. Queria só desabafar minha indignação, porque o povo é muito competitivo, essa igreja. Muito competitivo. Voltando aqui, no capítulo 8, Paulo fala sobre a liberdade da condenação. Ele vai começar falando aqui a liberdade que nós somos livres, nós não estamos mais debaixo da condenação que viria por causa do nosso pecado, ou seja, a morte. Hoje, por causa de Cristo, ele vai começar nos ensinando, nós somos livres da morte. Então, abra sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, a partir do verso 1. Nós vamos começar aqui do 1 ao 4. Vou começar. Agora, já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, aquilo que a lei foi incapaz de realizar está enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, não andando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Muito bem.
Então, primeira coisa que ele diz, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós fomos libertos da condenação que estava sobre nós por causa do nosso pecado. Já não há mais condenação, né? Essa condenação, ela foi sim executada, mas ela foi executada na pessoa de Jesus, não em nós. E com isso, ele continua, com isso, né, pela lei do Espírito, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo, nós fomos libertos da lei, capítulo 7, do pecado, capítulo 6, e da morte, agora aqui no capítulo 8. Então, já não há mais nada que nos prenda a não ser o próprio Cristo, né? Pela lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida. E aí... Hã? Meu marido me ajuda. Ai, não baixei os microfones ali. Pode? Muito bem. O que é legal, e que assim, Paulo, ele traz isso várias vezes, né? Ao longo desses 8 capítulos que nós já estudamos, várias vezes Paulo, ele deixa claro que isso parte de Deus. Deus assume a responsabilidade de nos fazer livre. Por quê? Porque a gente não tinha como fazer, não tinha como. Então fala aqui no versículo 3, no versículo 3, que Deus fez o que a lei não pôde fazer. Por isso que até semana passada eu falei, às vezes a gente acha que a gente tem algum direito, né, diante de Deus. Mas na verdade a gente só recebeu, a gente não fez nada. Porque quem assume a responsabilidade, embora não precisasse, embora não tivesse a obrigação, quem assume o sujeito ativo dessa frase foi o próprio Deus. Foi Ele quem fez o que a lei não podia fazer. Foi Ele quem assume a responsabilidade de encerrar o domínio do pecado por meio de Cristo. Cristo, então, se faz de homem. Cristo, ele vem nessa configuração que nós temos, nessa carne, nessa realidade, nessa maneira, e nele o pecado foi subjugado. Nele o pecado foi vencido, né? Porque a lei era incapaz de fazer. A lei, como Paulo também já vinha dizendo, a lei não tinha condição de vencer o pecado. Mais para baixo, não, aqui mesmo ele fala, né? Deus fez o que a lei não podia fazer, porque a natureza humana era fraca. Tem um autor que eu estava lendo que ele fala que a matéria-prima da lei era ruim. A matéria-prima da lei era nós. A gente tinha que cumprir a lei, a gente tinha que obedecer a lei. E a matéria-prima era fraca. Agora, quando Deus escolhe, assume a responsabilidade de resolver essa situação, a matéria-prima de Deus era Cristo, a matéria-prima de Deus era perfeita. Então, Ele consegue, através de Cristo, resolver essa situação. E aí, Deus entrega o seu Filho e faz dele uma oferta. Igual fala, quem pode pular para mim lá em Isaías 53, rapidinho. Isaías 53, versículo 10, quem achar pode ler. Todavia, ao Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Talvez Paulo, como judeu, tivesse realmente fazendo referência a esse texto, porque fala que Deus ofereceu o seu... Lê de novo, irmã Maria, esse trechinho. Deus o ofereceu... No 10 mesmo? É. Você quer ler? No mesmo versículo? Todavia, ao Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. É muito louco pensar... Oi? Pode falar. Pode ler o 11? Pode. Completa aquela raciocínio. Pode ler. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre nós.
É muito louco você pensar que agradou ao Senhor moê-lo por causa de pessoas como eu e que ele ficou satisfeito pelo seu penoso trabalho. Agradou ao Senhor e Cristo fica satisfeito por aquilo que ele fez por causa de nós. E aqui Paulo fala que Deus envia o seu próprio Filho, que veio na forma humana. Eu vou até trocar depois, porque essa versão eu não vou gostar muito dela daqui a pouco. Mas é exatamente a isso que Paulo está fazendo referência. Por quê? Porque nesse livro Paulo vai falar o tempo inteiro daquilo que nos é caro, daquilo que nos é importante, que é o sacrifício de Jesus. E a maneira como isso impacta a nossa vida. E não só a nossa vida eterna, mas a nossa vida aqui. A nossa vida hoje. Como ela precisa ser impactada por isso. E aí, gente, vou falar uma coisa que é o seguinte. Eu gosto muito da linguagem de hoje, mas ela não traduziu legal esse versículo 3. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa antes de eu mudar. Isso. Porque aqui, na minha linguagem, o versículo 3, ela traduz assim, ó, na versão. É por isso, gente, que quando a gente vai estudar a Bíblia, alguma coisa, é legal você ter várias traduções para você dar uma olhada, para você dar uma pesquisada. Essa Bíblia que eu tenho é muito interessante, tá? A versão Capri, porque ela tem duas versões aqui. Então, de um lado ela é uma versão, do outro lado ela é outra. E aí, aqui nessa versão, ela fala assim que... o meu diretor aqui mandou eu ficar no meu lugar, meu produtor. Ela fala aqui no versículo 3 que Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma de natureza pecaminosa. Mas eu gosto mais da versão da Almeida, que ela vai dizer isso daqui que eu botei aqui. Porquanto o que for impossível à lei, deixa eu virar, né? Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, então, a carne nossa, que estava enferma. Isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então, Deus manda Jesus em semelhança a nós. Certo? E aí, na carne, na pessoa de Jesus, ele condena o pecado. Por que que eu estou frisando aqui a questão de em semelhança de carne pecaminosa? Porque nós cremos, de acordo com o que nós cremos, de acordo com o que o vosso pastor crê também, Jesus não tinha natureza pecaminosa. Jesus não tinha uma natureza pecaminosa. Ele era humano, mas ele não tinha a natureza de pecado que nós temos. Isso não significa que era impossível para ele pecar. O autor que... já a gente volta em Lucas. Porque o autor que eu gosto aqui, que eu sigo bastante para preparar as aulas, que eu não vou falar o nome dele, está escrito ali, se alguém quiser ver, é aquele moço ali, aquele irmão. Eu tenho um livro dele muito legal. Ele diz assim, que à semelhança de Adão e Eva, antes da queda, Cristo não tinha natureza pecaminosa alguma. Então, Cristo não tinha natureza pecaminosa. Ele não tinha essa tendência que nós temos, essa natureza que já vem corrompida. Cristo não tinha. Mas tinha a possibilidade real de pecar caso tivesse escolhido fazê-lo. Contudo, diferentemente do primeiro casal, Adão e Eva, Cristo nunca cedeu à tentação de pecar e, portanto, nunca veio ter uma natureza pecaminosa. Então, esse autor compara a natureza de Cristo à natureza que Adão e Eva tinham lá antes do pecado. Então, era uma natureza sem essa corrupção que nossa carne tem, porém, se ele tivesse escolhido pecar, ele poderia. Porque nós temos uma galera que fala que Cristo tinha uma natureza pecaminosa, que nós não acreditamos assim. E tem uma galera que diz que Cristo não tinha uma natureza pecaminosa, mas que ele também estava impossibilitado de pecar, o que também nós não cremos, porque senão tudo deixaria de fazer sentido, né? Cristo foi tentado. Cristo viveu, ele fala que ele conheceu as nossas dores e tudo mais.
Então, nós cremos que Cristo tinha uma natureza semelhante à natureza de Adão e Eva antes da queda. Então, ele poderia ter escolhido. Talvez também por isso que Paulo tenha feito lá a relação por um homem o pecado entrou e por um homem todos foram justificados. A diferença é que Cristo escolheu não pecar. Ele não, e assim a sua natureza nunca foi corrompida pelo pecado. Até, se a gente volta ali, que era o texto que estava no outro slide, se a gente volta para Lucas... Foi isso, mas na verdade, por exemplo, Jesus foi tentado como Eva foi, como Adão e Eva. Exatamente. Em todo o tempo, né? Exatamente. Ele escolheu não pecar, por isso sua natureza nunca foi corrompida. Mas ele não tinha. Por que eu estou falando isso? Exatamente. Por isso que eu não gostei da versão da linguagem de hoje, porque ele fala, a linguagem de hoje, ela fala que Cristo tinha, em sua natureza, veio com uma natureza pecaminosa. Rolou um ruído aí na... Essa versão aí, ela é muito, vem da tradução de Jerônimo, é uma tradução mais, teológica, mais pelagiana, entendeu? Que vem até trazer também que o homem ele nasce sem a inclinação do pecado. Isso aí não é uma coisa. Se nós pudéssemos falar que é heresia. Então, mais para essa tradução de Jerônimo aí, que trouxe esse sentido aí que veio na natureza pecaminosa, não. Se Jesus tinha condição, se Jesus pecou, nós pecamos. Eu acho que ela é uma linguagem fácil, acho que ela ajuda a gente a assimilar, mas a gente precisa... Por isso que eu vou puxar a sardinha aqui para a EBD. Porque se a gente encara a Bíblia só como uma leitura normalzinha, você vai ler ali e pronto. Mas a gente precisa estudar, para a gente arrancar ali o suco daquilo que está falando. E embora eu use ela bastante aqui no EBD, inclusive, a gente tem que ficar sempre atento, vai em uma, vai em outra. Tem esse autor que eu gosto. Eu já falei para vocês aqui que eu escuto muito Nicodemos, embora ele seja bastante calvinista e em qualquer oportunidade ele vai falar de predestinação, em qualquer oportunidade. Mas ele é um mestre, assim, em parte histórica, gosto muito. Se você não quer ficar com sua cabeça muito confundida, talvez não. Tem um comentário que o Cristiano me emprestou que eu nunca devolvi. Uns 3 anos lá que eu estou usando até hoje, o dia que ele pediu eu devolvo, que eu gosto muito também. E aí a gente vai fazendo... Ontem eu liguei pro meu pai. E aí, pai, o que o senhor tá... Tudo bom? O que o senhor acha desse versículo aqui? E aí nós vamos construir naquilo. Mas em Lucas, capítulo 1, versículo 34, Maria, né, quando o anjo aparece para Maria,
ela, no versículo 34, ele avisa que ela vai ser mãe, que ela vai gerar um bebê, que ela ficará grávida e tudo mais, e que ele será chamado, né, filho do Deus Altíssimo. No versículo 34 ela fala, mas isso não é possível, porque eu sou virgem. Então ela estava, obviamente, como qualquer um de nós, pensando na concepção humana. E aí o anjo responde no versículo 35. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Deus Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o menino será chamado Santo e Filho de Deus. Portanto, Jesus, embora fosse 100% homem, né, igual meu pai fala, 100% Deus ali, ele não foi concebido, ele não tinha, vamos dizer assim, não sei se eu posso dizer assim, mas vamos dizer assim para a gente entender, ele não tinha o DNA humano. Ele não foi concebido por um espermatozoide humano, por um óvulo humano, e trazendo ali a herança do pecado que a gente carrega. Não foi concebido assim. Ele foi concebido pelo Espírito. Ele foi concebido, e aí o anjo ainda fala, e por isso esse menino será chamado Santo e Filho de Deus. Então, Maria foi ali o forninho dele, ali foi, né, a barriga que Jesus precisava para nascer como humano. Mas ele não carregava essa herança que nós temos. Por isso, não cremos que ele tinha essa natureza pecaminosa. Embora ele fosse completamente homem, experimentou, igual o Cristiano falou, das nossas dores, experimentou das nossas angústias, foi tentado em todas as coisas. Ele não tinha essa natureza. E também não pecou. E isso fica muito claro. Na Bíblia tem vários versículos que falam que Jesus não pecou. Eu separei 2 aqui. Vou pedir para alguém abrir em 1 Pedro 2:21 e outro alguém abrir em 1 Coríntios 5. Peraí, deixa eu baixar esses microfones, que eu acho que fica melhor, né? Mas pode abrir aí alguém. Quem for abrir em Pedro, já avisa para o outro irmão já abrir em Coríntios, fazer o favor. 1 Pedro 2. Esse aqui não desce, bacana. Ah, ele desce aqui, ó. Já dá uma ajudada, né? Ui! Alguém já achou 1 Pedro? Lê aí do 21 ao 23 em alta voz. Ai, dói, né, um pouco, porque tudo bem, tudo pecado, tudo bem. Mas quando ele foi insultado, ele não falou nada. Quando ele foi ofendido, ele não ameaçou. Mas o que o versículo está falando aí, que eu botei ele ali, né, sem devagar demais, é que, evidentemente, claramente, a Bíblia expressa e diz que Jesus não pecou. E Pedro ainda fala, sigam aí os passos de Jesus, igual o Cristiano falou, siga aí, vamos seguir o caminho dele. E aí ele vem, quando ofendido, não revidou, quando insultado, Mas Cristo não pecou. 2 Coríntios 5:21, próprio Paulo falando. Pode ler, Sabrina. Aquele que não conheceu o pecado, que fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. Por que isso é importante, irmão? Porque de repente você vai encontrar com alguém e conversando com ela sobre Cristo, ele vai começar a te perguntar, mas aonde que está na Bíblia que Jesus não pecou? Aonde que fala isso? Aonde que fala que Jesus tinha uma natureza? Aonde que você está falando que ele foi entregue como oferta? Por quê? Eu não pedi. Gestou isso? Gestei. Mas eu não pedi. Não, porque todos pecaram. Se você não pediu, o problema é seu, vive sua vida aí, mas se você quiser, todos pecaram. Você tem que ter esse tipo de resposta. Você tem que ter até para sustentar a tua própria fé. A hora que o capeta vier atazanar a tua própria vida. Então, entendemos aqui que Cristo tinha uma natureza santa, foi concebido pelo Espírito Santo, foi chamado Filho de Deus por isso, e tendo vivido nessa terra, não pecou. O próprio Deus, então, assume a responsabilidade de resolver o problema do pecado da humanidade e entrega o seu Filho como oferta, a fim de que sobre ele fosse executada a nossa condenação. Por isso
já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, nós fomos libertos da morte espiritual, que era a nossa condenação. Fomos libertos, não há mais nenhuma cédula, não há mais nenhuma sentença de condenação. Porque ela simplesmente deixou de existir? Não, porque ela foi executada em Cristo. E tendo sido executada em Cristo, o que aconteceu com o poder do pecado? Ele se exaure. Ele se encerra. Porque houve ali uma execução. Alguém quer falar alguma coisa? Prossigamos. O pastor Cristiano está aí para isso. Jesus tirou o templo, jogou tudo para cima, matou violento, né? Mas estava até surgiu essa dúvida, né? Ele tirou, mas tem a parte lá que você pode tirar sem pecar. Você falou, ele foi insultado, mas se ele tivesse revidado, é um rebote de vingança, né? Ai. Então ele não fez isso. Mas lá no templo ele tirou. E aí todo mundo pode ter olhado e falou assim, nossa, não era Manso, humilde. não era bonzinho, né? Mas naquele momento ele se irou contra uma injustiça. Se ele tivesse se descontrolado ali, o problema é quando você não consegue controlar isso. Se ele tivesse se descontrolado e ido além, pode sim que de repente ele poderia ter sido julgado por isso. Né? Mas ele se irou contra uma situação de injustiça ali. Sim, E agiu de uma forma, mas foi justo. sim. Ele estava fazendo a medida daquele tempo. Você não pode deixar isso virar momento para ser perigoso, para você pra ter um sentimento de amargura, alimentar um ódio. Então ali foi um episódio, vamos dizer assim, teve início e fim, né? Uhum. O que como que a gente pode pensar nisso? Pastor Cristiano, vejo suas engrenagens. Como que é possível irar sem pecar? Aí são duas situações diferentes, né? Então, a situação da cruz, aí, essa situação, é um motivo pelo qual Deus se encarnou. Então, assim, pode se equivaler à situação de Pedro. Então, vamos dizer assim, não, você não morreu, não. Rapaz, não. Entendeu? Aí, o que Jesus fala para ele? Arreda de mim, Satanás, por causa do seu propósito. Então, tipo assim, vamos dizer assim, que Jesus, no seu conselho, ele está falando, cara, faz o que você tem. Fala o que você tem que falar, mas fala. Por causa do seu propósito, da questão do derramamento de sangue e libertar o mundo. Já na outra situação, eu esqueci o termo correto, mas ele fala, a Bíblia vai trazer que Jesus cirou, mas usa essa palavra que ele cirou, trazendo para que nós possamos compreender. É uma compreensão para que a gente possa entender a situação ali. Mas Jesus não se ira como a gente se ira. Entendeu? Então é só eu esqueci o termo. É igual quando fala que Deus fica com ciúmes. Exato. Agora Deus trouxe uma repreensão sobre o povo que está fazendo uma coisa. Porque assim, a gente tá hoje aqui entendendo sobre o amor de Deus. Então o amor de Deus começa com ele agradando em moer Jesus na cruz. A gente entende o amor de Deus de uma forma muito humanista, de deixar para lá e etc. Não, Deus não deixou para lá quando Adão pecou, só que ele providenciou desde a eternidade passada já o escape. Então Deus não é homem para voltar atrás daquilo que ele se propõe a fazer. Então, assim, é uma forma para que nós possamos compreender de que Deus é justo. Ó, isso aqui está errado, você não tem que fazer isso aqui não. Aqui não é lugar dessas coisas. Mas ele não se ira como a gente se ira. Tipo assim, se fosse eu, já queria... No, como é que fala? Não, ia quebrando, né? Agora, Jesus não, foi a forma, tipo assim, até a forma de como o povo entendia. Então, vamos lá. Aí veio Jesus, desceu, encarnou, derramou o sangue, porque o povo só entendia derramamento de sangue. Aí, as leis, elas sempre vão apontar para Cristo, o sacrifício de Cristo, o amor de Cristo, e aí começa a resolver tudo. Então, você vê hoje, por exemplo, tem gente que fala que a Bíblia é escravagista, por causa que tratava o pecado, tratava o escravo. Mas ela não compactua com aquilo. Ela só começa a mudar a mentalidade do povo.
Daqui a pouco ele entendeu que o irmão tem que ser escravo. Acabou a escravidão. Então, Deus veio progressivamente. Se você pegar, é a mesma coisa do pecado em Adão. Adão pecou, pós-Adão, você vê lá em Gênesis 5, o homem foi criado em mais semelhança de Deus. Adão e Eva criados em mais semelhança de Deus. Pós isso, Sete e companhia limitada, a imagem de Adão, não foi mais a imagem de Deus. Nós temos a imagem dele restaurada quando nós conectamos a Cristo. Então você vê que é progressivamente, tanto o homem se desfazer do mal e se tornar para Cristo, quanto desde Adão até hoje o homem se torna mais mal. Entende? Então é uma forma que Deus encontrou de se expressar através da sua palavra, uma indignação por causa de um ato de injustiça. Mas ele não se vira como a gente se vira. Irmã Maria? Tem. Quando... Eu ia falar de forma resumida, isso que ele falou, que ali Jesus virou, mas foi uma ira divina, uma ira santa, porque quando Deus ele morre lá na cruz, é a ira de Deus contra o pecado que se descarrega nele, né? Então ele ali com Deus, né, teve aquela ira divina contra o erro que eles estavam fazendo ali, né? Praticando ali no tempo. Então eu acho que Sim. É por conta até do conhecimento, que as pessoas não conheciam a lei, né? E aí, imagina você numa situação assim, você criou teu filho, trabalhou, ensinou tudo para ele e tal, né? Explicou para ele tudo como funciona. Uma situação isolada, tá? Aí um belo dia você chega na sua casa, seu filho de 13, 14 anos, tá vendo um monte de coisa imprópria lá no computador, coisa que não pode fazer e tal. O que você chega? Você fica irado. Você tem esse negócio, nunca mais vai ver computador, não vai de castigo. Mas você não tem como. Você ficou irado com aquela situação, porque, né? Você ensinou tanto aquilo, e as pessoas ali sabiam de tanta coisa, né? Que estavam fazendo errado, e Jesus se irou. Mais ou menos nesse sentido, assim, né? Então você não perde com o seu filho, mas você fica realmente muito irado e trava tudo, e não vai mais fazer isso, e não vai mais jogar, e não vai mandar computador, e acabou, entendeu? Aí vem Mas você não pegou, você não espancou, isso e tal, né? Você chegou no limite ali, você ficou tão chateado, irado com aquele negócio, porque, puxa vida, ele tem um conhecimento, sabe tudo que eu falei, o que está fazendo, poxa, né? Sim. O Alexandre trocou num ponto interessante aqui, tá? Que é a questão que a galera ali sabia da lei, entendeu? Então, para nós, talvez, você fica, nossa, mas a galera lá já entendeu o recado. Eles estavam dentro do templo, dentro da cidade santa, dentro do... Exatamente, os caras tinham as leis, né? Os caras tinham as leis, eram um povo escolhido, e mesmo assim resolveu, por vontade própria, ignorar tudo e fazer o cambalacho do jeito que queria. Entendeu? Então, tipo assim, às vezes olha porque, nossa, Jesus, mas olha o outro lado ali, os caras estavam fazendo as coisas assim, né? Os caras resolveram afrontar Deus. É o caso do bezerro de ouro. É tipo assim, se Deus que se lasque, eu vou fazer o que eu quero fazer. Aí chega Jesus, você não vai. Só concluindo lá, tanto que eu fiz. Isso. Vou pontuar duas coisas aqui. A primeira é que, de modo geral, a gente tem muita dificuldade de entender a ira de Deus. Todas as vezes que a Bíblia fala da ira de Deus, a gente não gosta muito né? Ou a gente vê o povo levando tipo assim, porque Deus vai castigar, porque Deus vai punir, porque Deus... Ou a gente finge que esses versículos, essa parte, ela não existe, né? Porque, de fato, a gente tende a assimilar a ira de Deus com a nossa ira. E não é a mesma coisa. Ela é diferente. E, assim, o jeito que eu, particularmente, achei de melhor entender a ira de Deus é associando a justiça de Deus. Sempre que fala da ira de Deus, normalmente é relacionada à sua justiça, porque se tem uma situação que acende a ira de Deus, essa situação é uma injustiça, é um pecado, é algo que ofende a Deus, e por isso ele se ira, ele se volta de alguma maneira contra aquilo. Porém, é exatamente o que o Cristiano falou, são, às vezes, maneiras que a Bíblia coloca para a gente tentar assimilar, igual quando fala que Deus
tem ciúmes, alguma coisa assim, que Deus se arrependeu lá em Gênesis, né? Quando fala da história de Noé, porque Deus se arrependeu. Não, é para a gente tentar assimilar aquilo que na verdade está além da nossa compreensão, porque Deus não se arrepende. Como a gente diz, ai meu Deus, bota a mão na cabeça e fala, o que eu fiz da minha vida? Entendeu? Não é assim que as coisas funcionam. Exatamente. Por quê? Normalmente. Ainda bem que eu sou dentro. Entendeu? Não é a maneira que a gente tem de tentar assimilar, né? Então a ira de Deus, ela é diferente e ela é normal, ela não é motivada como a maioria das nossas iras, das vezes que nós nos iramos, né? Alexandre deu um exemplo de um pai, tal, mas 90% das vezes que a gente está irado porque alguém fechou a gente no trânsito, que a gente recebeu uma má resposta, que alguém não atendeu a gente direito, que a telemarketing fica ligando 7 vezes no dia. Normalmente, o que nos ira é muito diferente daquilo que ira ao Senhor. Então, tem aí esse ponto. E tem a própria questão que a própria Bíblia já disse. Como já foi dito, existe uma maneira de você se irar sem pecar. Né? Esse é, de fato, um texto que as pessoas gostam de usar para tentar, né, dizer aí que Cristo se descontrolou, alguma coisa assim, né? Mas a Bíblia é bem clara, ele não pecou. Ali tinha um contexto, ali ele estava contra uma injustiça, ele estava, não era em nome, não era, tipo assim, às vezes que as pessoas ofenderam a Cristo pessoalmente, a pessoa ali de Cristo, né, que zombaram dele ali, ele se cala. Agora, a injustiça que ele se levanta ali era uma injustiça, vamos dizer, se é que a gente pode falar isso, de uma complexidade ali, ou de que falava da lei, que falava do lugar santo, que falava do templo, da adoração a Deus, da corrupção que acontecia ali. Né? Então, é bom você entender, é bom você saber, porque de repente isso daí pode de fato virar a pauta. Né? Ali, Cristo sabia o que ele estava fazendo. Ele possivelmente não foi controlado pelas suas emoções, igual a gente às vezes acontece, né? Da gente se irar dominado pelas nossas emoções, e é onde a gente peca, né? É onde a gente, por isso que nós, via de regra, quando a gente se ira, é melhor ficar aqui, ó, quietinho, não expor a nossa ira ao sol, ficar bem na sombra, bem quietinho, até que a nossa ira se vá, certo? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Prossigamos então, Romanos 8, do verso 5 ao verso 8. Alguém lembra quem foi o último? Foi a irmã Maria? Então vamos lá com a Sabrina, corredora. O 5. É muito legal esses versículos, esse bloco aqui. Por quê? A gente entende que tem duas maneiras de viver. Ou eu vivo guiado pelo Espírito, ou eu vivo guiado pela carne. Não tem outra opção. Ou eu estou me inclinando para as coisas da carne, ou eu estou me inclinando para as coisas do Espírito. Não vai ter outra maneira. É a primeira coisa que ele fala. E a segunda coisa que a gente observa
é que essa disputa que acontece entre a carne e o espírito, que a gente até falou semana passada, ela não acontece, vamos dizer assim, numa dimensão só espiritual, e não acontece nas minhas emoções. Ela acontece aonde? Na minha mente. Ela acontece, toda essa disputa, no final das contas, essa guerra espiritual que muitas vezes, né? Por que eu estou falando isso? Não estou dizendo que não é espiritual, mas a gente tende a botar ou um negócio muito voltado pelas minhas emoções. Então, se eu estou no espírito, então eu me sinto assim, ou a gente, tipo assim, super espiritualiza o negócio como se ele não fosse prático. Mas Paulo está dizendo para nós que tudo isso acontece dentro da minha cabeça, da minha razão. Veja só, a fé e andar com Cristo e ser direcionado pelo Espírito é algo muito racional. É algo que acontece aqui, dentro da minha cabeça. Inclusive, tem a minha versão aqui, do versículo 5, diz assim, ó: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. E a palavra, a tua versão fala mentalidade, né, Cristiano? Desse versículo? Lê para nós de novo. Uhum. Porque os que são segundo a carne fala mente. Isso, lê para nós. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Tem a mente. Não é tem o coração, não é tem a mente. Gente, é uma coisa prática. Viver sob o controle do Espírito ou viver sob o controle da carne é absolutamente prático e acontece na nossa racionalidade. E aí, essa palavrinha aqui, cogitar, que é usada aqui na minha versão, significa pensar com insistência a respeito de algo, mergulhar, refletir a respeito daquilo. Então ele está falando, as pessoas que se inclinam para a carne, elas pensam insistentemente nas coisas da carne, elas têm a mente inclinada para a carne. E as pessoas que são guiadas pelo Espírito, elas pensam insistentemente nas coisas do Espírito. E aí, o que fica martelando na minha cabeça, que talvez é uma maneira da gente diagnosticar a forma em que temos vivido, é no que eu tenho pensado insistentemente. Aonde minha mente tem feito morada, vamos dizer assim. O que tem ocupado a minha mente de maneira persistente. Porque se aquele que vive pela carne pensa nas coisas da carne, se aquele que vive pelo Espírito pensa nas coisas do Espírito, eu posso fazer um raio-x aqui de como que está a minha situação. Isso significa que a gente... Não significa, todos nós já sabemos. Que a gente não, né, não é que a gente vai, nossa, eu não vou fazer mais nada na minha vida. A gente já somos maduros o suficientes para entender isso. A gente trabalha, agora a gente é fitness, a gente tem, vocês têm filhos, tem conta, tem boleto, tem ministério, tem todo mundo sabe. Mas aonde a nossa mente tem persistido, aonde a nossa mente tem estado, o que tem alimentado a minha mente. É algo que acontece dentro da minha mente. Não é algo etéreo. Porque eu sou guiada pelo Espírito, então eu sinto arrepios, Nossa, eu fico chateada quando eu vejo a pessoa fala do Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, nesse lugar de sentimento, de um louvor que te faz chorar. Gente, eu sou pessoa, nossa, eu me expresso. Vocês veem que eu fico andando para lá e para cá, dou aula no coitado do câmera que foi tentar me filmar pregando, e mal cata a garota dentro da tela. Tudo, eu choro, super, escrevo, até poema se deixar. Mas não é sobre isso o Espírito Santo. Não é sobre isso. É sobre algo que precisa frutificar aqui na minha mente. É sobre a hora que eu saio da porta desta igreja e vou pegar meu carro e vou para minha casa.
E aí já aconteceu um monte de coisa no trânsito. E aí você já está com a sua família dentro do carro ali, já estão te irritando, às vezes. É o que acontece a partir daí. Quem domina a tua mente? Quem domina os teus pensamentos? Quem domina a tua escolha? Porque sentiremos várias emoções. Mas e aí, o que eu faço com isso? É o que eu tenho desejado. Eu tenho desejado só as coisas dessas. É legítimo. Eu quero um monte de coisa também. Mas eu tenho desejado só isso. Eu tenho empenhado todo o meu esforço só nisso aqui, que eu seguro. Aonde tem estado a minha mente? Para que a minha mente tem se inclinado? Isso é um bom termômetro para nós. É uma boa maneira da gente investigar como tem estado a nossa vida, como eu tenho frutificado. Porque se o Espírito controla a minha mente, automaticamente ele controla os meus atos. Automaticamente. Porque todas as decisões que acontecem, daquelas que acontecem numa fração de segundo, aquelas que eu penso uma semana para tomar uma decisão, todas elas acontecem aqui. Todas elas acontecem na minha mente. Então exige sim, por isso que lá em Romanos 12, Paulo vai falar, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A transformação que acontece em nós, ela não acontece no nosso coração. Ela acontece na nossa mente, nos nossos pensamentos, nas nossas decisões. É mais racional e prático do que a gente gosta de admitir. Por quê? Porque é muito mais gostosinho ficar aqui no negócio de emoção, entendeu? E as pessoas, eu não sei, não posso falar se isso é aparentemente né, uma coisa da nossa geração, porque quando a gente vê, tem uma moça que eu sigo, como que chama dentro daquela moça? Que grava vídeo sobre marketing. Thalita? Não sei, mas ela fala muito sobre marketing, ela já foi aí, já trabalhou com grandes marcas. E ela é muito inteligente da maneira que ela fala, a maneira que ela coloca, a maneira que ela avalia a sociedade e tudo mais. Mas, todas as vezes que ela grava algum vídeo, tipo assim, falando sobre... se eu fosse ela grava assim, se eu fosse lançar um produto X, eu faria uma divulgação assado. É sempre, hoje, voltado para a experiência. Então, eu e o Denis gostamos muito de tomar café da tarde, igual meus amigos. Alexandre Betânia, café da manhã, café da tarde. Não é só sobre você sentar e tomar um café. É sobre a tua experiência. Então, a gente gosta de sentar. Vocês já foram lá no Chiqueirão? Você senta lá, de frente pro Bortolã, entendeu? Aí tem um cachorro desse tamanho que fica passando ali. Por quê? Porque nossa geração, nos dias de hoje, nós não queremos só consumir. A gente quer uma emoção, a gente quer uma sensação. Até aí, o problema é que isso tem entrado dentro da igreja. Então, as pessoas entram dentro das igrejas hoje atrás de uma experiência, atrás de uma sensação. Então, se eu vou numa igreja, e aí eu já escutei de algumas pessoas falando, o pastor X contratou fulano, porque daí na hora que você entra na igreja, tá tocando uma música que vai te fazer sentir... Eu tô falando sério, escutei isso desses ouvidinhos aqui, dessa cidade chamada Poços de Caldas. Porque daí você já entra, aí não tem silêncio. A igreja não tem silêncio mais. O tempo inteiro preenchido. Para que você tenha uma sensação. E aí a pessoa acha que está sentindo Deus, quando ela só está sentindo um ré menor no teclado que dá aquela melancolia. E foi isso que a Ana Paula Valadão estava bravona aí, que deu o B.O. que deu lá. Por quê? Porque não é sobre sensação, não é sobre experiência, é sobre mentalidade. O apóstolo Paulo fala em Efésios 4:17. E assim eu digo a vocês, que o Senhor insiste, que não vivam mais como gentios, na inutilidade de seus pensamentos. Você vê que ele chama de pensamento gentio. Gentio, ele está falando aqui do gentio que não era judeu. Mas vamos trazer aqui para nós, hoje é um poder que não está em Cristo. Então, ele fala que o pensamento daqueles que não estão em Cristo é um pensamento inútil.
tempos atrás eu comecei a pesquisar isso e comecei a notar que quase todas as vezes que a Bíblia vai falar de mente, vai falar do coração. Está sempre interligado. A mente está obscurecida porque o coração está distante. E aí ele completa o raciocínio. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles entregaram a devassidão, cometendo com avidez toda espécie de impureza, porque estão afastados da vida de Deus. Então, assim, Deus não traz, chama no coração de mente que não foi iluminada. Só que a iluminação dessa verdade, se de repente senta alguém que rejeita essas verdades, essa iluminação é quem traz é o Espírito Santo. Então aí que é o pulo do gato, é o pulo do gato aí. Essa iluminação na mente, quem traz é o Espírito Santo. Não é por raciocínio humano. Por raciocínio humano, você vai lá a gente volta aqui em Romanos 1. Aí você vai ver o que o raciocínio humano produz. Romanos 1 é um dos textos que eu acho que mais traz calafrios. E eu oro a Deus todos os dias. Deus, até como estudante de teologia, não deixa eu produzir raciocínio em mim mesmo. Eu quero só ler o que está escrito, o Senhor aplica no meu coração e eu vou replicar o que o Senhor disse. Mais nada. Mas o Dinho até me mandou um vídeo essa semana de alguém muito conhecido que era gosta, eu também gostava, mas assim, sempre fiquei um pé atrás com produção de raciocínio do cara. Falei, meu Deus, os caras falam uns preservados aí. Mas enfim, é por causa disso, que a mentalidade ela expressa algo que já está dentro, e aí você só gera, né? Igual o pecado, a gestação do pecado ali. Então daqui a pouco você está só gerando. As ações elas estão correspondendo ao tipo de mentalidade por causa do coração distante. Exatamente. Mais alguém quer fazer algum comentário? Só terminar esse bloco. Deixa eu ver se eu já falei tudo. Ah, pesadíssimo isso que Paulo fala, né? Cadê? Daí ele vai falar aqui, porque o pendor da carne é para a morte, né? O que a carne produz, o que a carne se inclina, o que a carne gera é sempre sobre morte, mas o espírito, o pendor, né? A inclinação do espírito é para a vida e para a paz. E aí no versículo 7 fala, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Pesadíssimo, pesadíssimo. Inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Aí é aquela história, né? Toda vez que a gente fala de ser amigo ou ser inimigo de Deus, nós sempre falaremos de obediência. Porque o que Jesus fala? Em João 15. Vocês são meus amigos se fazem o que eu vos mando. E o que Paulo fala? Aquele que se inclina para a carne, ele não consegue obedecer à lei, ele não se sujeita a Deus e nem mesmo poderia, porque ele está dizendo aqui que quem nos ajuda a obedecer é o Espírito Santo, nós obedecemos ao Espírito Santo, nós obedecemos não à lei friamente, mas ao Espírito de Deus. E se uma pessoa não tem o Espírito de Deus, se ela está inclinada para a carne, obviamente ela não consegue cumprir. E aí isso gera o quê? Inimizade com Deus. Então, porque eu sou amiga de Deus. A gente vê os influenciadores falando isso dia sim, dia não. Não, porque eu tenho meu relacionamento com Deus. Não, porque o que importa é que eu todo dia, você vê lá a pessoa fazendo a devocional, negócio. Por que eu falo muito disso? Porque é isso que tem sido ensinado. É esse o raciocínio que a gente vê nas redes sociais aí. Mas a Bíblia é expressa. Se você faz o que Deus manda, você é amigo de Deus. Se você não faz, você é inimigo de Deus. Não tem espaço para interpretação. É bastante claro. Não tem desculpa mesmo. Não tem. Porque muitas pessoas, às vezes é cristão até velho, tá? E fala assim, quando a gente vai falar mais apertadinho, você vai falar, a pessoa fala assim, mas Deus sabe que a gente não consegue, a gente não é igual a ele, Deus entende. Nossa, Aí ele está falando, se você se inclina no Espírito, você consegue cumprir, você consegue viver. Mas a pessoa quer fazer o que a carne dela quer e falar, mas Deus entende. É justamente que ele entendeu, porque ele entendeu que ele não agradou a ele esmagar, moer, enfermar. Tanto que aí já está falando que ele veio em carne para subjugar o pecado na carne, quer dizer, eu vim, né? Deus vim em forma de carne
Exatamente. Exatamente. Então não dá pra começar a falar com alguém assim e a pessoa. Ah, você tem que falar, amigo, vamos se converter? Vamos começar lá de novo? Pior que foi esse resposta devocional que Ai, pior que tem. Pior que tem, gente. Isso, pra nós, ainda mais a gente aqui que já é uma faixa etária 30 a mais, tirando 2 pessoas que estão nesse recinto, parece algo. Aquele moço barbudo ali, não parece às vezes, mas é 30 menos ainda, brincadeira. E temos o Miguel. Então, às vezes para nós parece muito absurdo essa ideia de alguém, né? Porque a gente já tem uma caminhada, a gente já é mais velho e tudo mais. Mas é assim, essa é a filosofia do mundo de hoje. Todos os influenciadores que você pega aí nas redes sociais, eles têm um relacionamento com Deus. Eles não precisam, e tem muito influenciador, inclusive, que foi criado na igreja. Muito, mas nenhum nem dois, sabe tudo, sabe louvor, sabe um monte de coisa. E é esse o raciocínio que eles têm ensinado a essa geração, um raciocínio de, não, porque eu tenho meu relacionamento pessoal com Deus. Eu não preciso de ninguém. E eles fazem todo dia devocional deles, cara. Só que a Bíblia está dizendo que só posso ser amiga de Deus se eu obedecê-lo. Isso, gente, é muito, muito louco, porque assim, eu posso empenhar todos os meus dons, todo o meu dinheiro, inclusive o meu tempo. Se eu estiver fazendo algo que Deus não me mandou para fazer, posso até estar falando que é para a glória de Deus. Se não for aquilo que o Senhor mandou, Paulo está dizendo, inimigo de Deus. E mais, no versículo 8, ele ainda vai dizer que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então não importa o que eu faço, não importa quantos sacrifícios eu ofereço, não importa quantos dos meus dons eu coloque aqui, nesse púlpito, não importa quantas palavras bonitas eu fale, eu cante. Se eu estiver andando pela carne, se o Espírito Santo não me dominar, se a minha mente não estiver inclinada para as coisas do Espírito, eu não vou conseguir agradar a Deus. Não adianta a pessoa falar, não dá, eu não consigo vencer isso. É só falar não da sua carne, a gente tem que falar não da nossa carne todo dia, toda hora. E a gente ainda tem o Espírito Santo para nos ajudar. É fácil, é óbvio que não, né? Se fosse, Jesus nem tinha. É difícil.